Convido vocês a abrirem a Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 11. São dois textos que eu gostaria que vocês abrissem. Mateus capítulo 14, verso 23 e Lucas capítulo 11, versos 1 e 2. Vamos primeiro para Mateus capítulo 14. Mateus 14, 23. Após momentos de muito pesar, aqui no texto de Mateus capítulo 14, se tem a notícia da morte de João Batista, a execução dele. Jesus se retira para um lugar ermo, uma multidão o segue, e lá, já ao entardecer, início da noite, os discípulos e Jesus ficam preocupados com a multidão, porque não tinham como voltar e se alimentar, porque era um grande número de pessoas. Então acontece a multiplicação dos pães. Logo em seguida Jesus se retira e a multidão segue, ele anda por sobre o mar. Depois há curas lá em Genezaré, do outro lado do lago. Mas no meio disso, no verso 23, no meio de um dia agitado, puxado, pesado, de atividades, de ensino, de notícias ruins, o verso 23 nos diz, de Mateus capítulo 14, que tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho, assim, a fim de ficar a sós com Deus. E parece que como uma nota de rodapé de um espectador que vislumbra um quadro, ele faz essa observação no final do verso 23. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Vamos para Lucas capítulo 11. Nos primeiros dois versos. Onde o texto nos diz que Jesus estava orando em certo lugar, quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Então ele os ensinou. Pai querido, Deus amado, nós estamos na Tua presença nesta manhã, celebrando o dia que o Senhor separou de forma exclusiva para estar em comunhão com o Teu povo. Nós estamos aqui, Senhor Deus, com o coração grato, alegre, feliz por cantar Teus louvores, por estar diante desse Deus magnífico, maravilhoso, soberano, eterno, cheio de majestade e glória. É tão bom estar na Tua presença e ter nas nossas almas o reflexo da Tua santidade, da Tua luz, da Tua majestade, Senhor. É tão bom a gente poder estar aqui, cantar Teus louvores, até mesmo contrito, confessar as nossas culpas e pecados ao Senhor, na certeza de que a Tua bondade revelada naquela cruz, o sangue do Teu Filho derramado naquela cruz, é suficiente para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as injustiças. Agradecemos por isso, por essa certeza, por podermos ter paz no coração diante do Senhor, mesmo sabendo que somos pessoas tão débeis, tão pecadoras.
mas somos acolhidos na Tua graça, na Tua misericórdia. Louvado seja o Senhor por isso. Também nos alegramos em poder dedicar ao Senhor parte daquilo que o Senhor nos tem concedido em Tua fidelidade, nos dado o necessário para viver uma vida digna. Agradecemos ao Senhor por isso e pedimos ao Senhor que receba não somente a expressão da nossa gratidão, nossas ofertas, mas receba as nossas vidas em Tua presença, Senhor, e a use para a Tua honra e glória. Nós queremos nesse momento agora que aquietamos o nosso coração e ouvimos a leitura da Tua palavra, queremos ouvir a voz do Teu Espírito, queremos que Ele cale essas verdades do nosso coração, Senhor. Queremos sair daqui ensinados e instruídos pelo Senhor e por Tua palavra. Queremos sair daqui motivados a viver uma vida cada vez mais próxima ao Senhor. Obrigado, Jesus, pelo Teu exemplo, por aquilo que o Senhor nos deixou. Obrigado pelo Teu ensino, pela Tua instrução, passada aos Teus discípulos naquele momento, há 12.000 anos atrás, e deixada registrada aqui para o nosso entendimento, crescimento e aprendizado. Abençoa-nos nessa manhã de hoje e fale profundamente a cada coração. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai amado. Tendo despedido as multidões, Ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. E ao cair da tarde, lá estava Ele, só. Jesus estava orando em certo lugar, quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. E o Senhor passou então a ensiná-los. Meus amados, conta-se uma história de um certo pregador, grande ganhador de almas, que ao chegar aos céus, em meio à multidão dos santos, que louvavam e exaltavam ao Senhor, viu próximo ao trono uma ovelha de sua igreja. Era uma senhorinha bem idosa. Ela estava bem próxima do Cordeiro Vencedor. Intrigado, mais tarde, aquele pregador se aproximou do Senhor e perguntou por que aquela irmãzinha estava tão próxima do Senhor, enquanto ele, o grande ganhador de alma, encontrava-se mais distante. O Senhor lhe respondeu: enquanto você se preparava e pregava, aquela mulher não cessava de interceder aos céus por sua vida, por seu ministério. Daí o resultado abençoado de seu ministério. Ela foi um grande suporte para você. Claro, é uma história, não é uma história verídica. Ninguém desceu do céu para contar isso. Mas é uma ilustração que nos chama a atenção do valor da oração. Nós iniciamos o culto cantando isso, um hino que fala sobre isso, uma hora bendita de oração. E é algo que todos nós precisamos, à semelhança dos discípulos, se aproximar do Senhor Jesus e pedir a Ele isso. Senhor, me ensine a orar. Me ensine a orar melhor. Me ensine a orar corretamente. Me ensine a orar como o Senhor fazia, como o Senhor, quando esteve aqui, apesar de um dia difícil, pesado, puxado, cansativo, o Senhor despedia as multidões e se recolhia num lugar solitário a fim de orar. Nos ensine isso, Senhor. Era esse o desejo dos discípulos. Eu queria que nós pudéssemos, a partir desse texto, aprender a orar com Jesus, ou ser estimulados pelo seu ensino e pelo seu exemplo. Os textos que nós lemos de Mateus e de Lucas nos fala sobre a vida de oração de Jesus, nos dá um flash de como ele vivia, como ele despertou em seus discípulos o desejo de aprenderem a orar conforme aquilo que é primordial, prioritário, essencial.
O que estava envolto a prática e busca de Jesus em investir tempo em oração junto ao Pai? Qual era o contexto que lhe fazia se aproximar de Deus? Que chamava a atenção dos seus discípulos. E também deve chamar a nossa atenção e nos ajudar a entender o pedido deles. Por quê? Senhor, ensina-nos a orar. Eu acho que talvez alguns de vocês, que têm aí trocentos anos de igreja, né? Diz, pastor, eu sei orar. Né? Mas é interessante que os discípulos, que eram também homens religiosos, crescidos na tradição judaica, estão pedindo a Jesus alguma coisa que talvez não seja apenas uma fórmula de oração, uma maneira de se orar. Eles viam em Jesus alguma coisa diferente. E o que eles estão pedindo a Jesus é: Senhor, nos ensine a viver essa coisa diferente. O que é de fato orar? Algumas coisas estavam acontecendo ali em redor do texto de Lucas, capítulo 11. Primeiro, em Lucas, capítulo 10, versos 17 a 20, nós vemos o envio dos 70 para saírem e pregarem e anunciarem o Evangelho nas redondezas da Galileia. Eles voltam maravilhados, diz o verso 17, pelo poder do nome de Jesus sobre os demônios. Porque os demônios, Senhor, se nos submetem por causa do Teu nome. E Jesus diz para eles: não fiquem maravilhados com isso. Se maravilhem porque o nome de vocês estão escritos nos céus. Por isso vocês devem se maravilhar. Também, associado a isso, a oração de louvor e exultação de Jesus ao Pai em decorrência disso. Eles vêm para exaltar Jesus. Em Teu nome os demônios se nos submetem. E Jesus ora ao Pai, dando a Ele toda a glória. Diz o verso 21 ao verso 24, que naquela hora Jesus exultou no Espírito e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, Jesus lhes disse em particular: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo. Porque eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Vocês são bem-aventurados. Ele conta a história do bom samaritano, nesse contexto, para destacar ou contrastar o orgulho religioso contra uma vida piedosa e misericordiosa. Ele confronta a religiosidade hipócrita de Israel, do saber teologia, do saber orar, do conhecer as verdades de Deus e não se importar com a dor do outro. Enquanto um samaritano alheio às promessas, ignorante quanto às coisas de Deus, tinha uma vida mais próxima, mais piedosa, mais misericordiosa ao lidar com a pessoa assaltada, ferida e abandonada no caminho. É esse o contexto em que o texto da oração e do despertar dos discípulos se dão. E também, por fim, e muito elucidativo, ele exemplifica com o caso de Marta e Maria. Se você vê todo o contexto, Marta, ele visita essa família próxima, e Marta se preocupa em receber Jesus com os seus discípulos. Chegam lá de repente,
pelo menos 13 homens, cansados, famintos, e ela sai para correr, para preparar alimento e acolhida para eles. Mas a sua irmã se lança aos pés de Jesus e fica ali ouvindo de Jesus, em comunhão íntima com ele. Marta se avexa, Marta reclama, Marta vai a Jesus: repreenda minha irmã para que ela venha me ajudar, não é? E o Senhor dá essa resposta a Marta: Marta, Marta, você vive inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e isso não vai ser tirado dela. É nesse contexto de proximidade, de intimidade, de oração, que os discípulos veem Jesus, após um dia cansativo, se retirar para o monte, ficar sós e gastar tempo com Deus em oração. Foi nesse contexto e por causa dessas coisas que os discípulos procuraram Jesus e lhe pediram que ele lhes ensinasse a desenvolver uma vida de intimidade com Deus. É isso aqui que, em resumo, é oração, é uma vida de oração, intimidade com Deus. Isso é algo que a gente precisa desenvolver. Não cai de cima para baixo, não vem com naturalidade. Diante disso, eu queria destacar 3 coisas aqui no texto que nos chama a atenção, que envolve tudo isso, para que nós, irmãos, possamos crescer numa vida de intimidade com Deus como pessoas, para que nós possamos crescer numa vida de oração com Deus como igreja. Porque, sendo sincero, as nossas reuniões de oração são as reuniões menos frequentadas. E isso é um desafio para a gente. Não é fácil, e para mim principalmente eu digo, após o domingo, né, que quando a gente acaba o culto aqui, sai da mensagem, a bateria está lá embaixo, a gente está exaurido, parece que uma tonelada foi tirada das nossas costas. E, ao mesmo tempo, a gente não consegue dormir mais cedo, né? A gente entra, às vezes, na madrugada, acho que com a carga de adrenalina lá em cima, e muitas vezes, no outro dia de manhã, às 5 horas da manhã, os homens estão reunidos para orar. Eita! É difícil, não é? Mas nós aprendemos aqui algumas coisas. Primeira delas, que podemos inferir do texto: temos a necessidade de aprender a orar corretamente. Isso o texto nos destaca. O pedido dos discípulos apontam essa necessidade de aprender a orar corretamente. É isso aqui que está em jogo. Senhor, ensina-nos a orar. O que eles estão pedindo? Ensina-nos a orar corretamente. Ensina-nos a orar conforme a vontade de Deus. Ensina-nos a orar pelas coisas que são prioritárias na vida. Ensina-nos, ó Senhor Deus, a orar de forma assertiva. Esse é o conteúdo do pedido dos discípulos a Jesus. Ao escrever aos cristãos em Roma, Paulo os orienta a depender do Espírito em suas intimidades com Deus em oração. Paulo destaca em Romanos capítulo 8, versículo 24, por que vocês precisam depender do Espírito? Orar no Espírito, pois nós não sabemos orar como convém. Então, a afirmação do apóstolo Paulo é sentida, percebida pelos discípulos de Jesus. O que eles estão dizendo ali, eles chegaram a uma conclusão: nós não sabemos orar como convém. Por isso, Senhor, ensina-nos a orar. De fato, o homem natural, ele não sabe orar.
Isso porque ele não entende as coisas espirituais. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, nos fala disso. A palavra lá diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque essas coisas se discernem espiritualmente. E espiritualmente, o homem está morto, por causa do pecado que entrou na humanidade. Essa foi a primeira morte que aconteceu no ser humano. É isso que aconteceu no ser humano quando Deus diz que se o homem pecar, certamente ele morrerá. E quando ele pecou, ele morreu espiritualmente. E a morte passou a ser uma realidade, a morte física, na história da humanidade. E a morte eterna como consequência da culpa, a condenação. Mas o homem está espiritualmente morto. O homem natural, por isso, não entende as coisas do Espírito. Porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. É isso que o apóstolo ensina aos coríntios. Ao sermos regenerados e nascermos do Espírito, não aprendemos a orar como um passe de mágicas. Precisamos aprender da palavra de Deus a orar de forma correta, a orar de forma conveniente, a orar de forma precisa. Na palavra de Deus é que nós vamos aprender isso. A graça de Deus nos educa a desenvolver uma vida piedosa. É o que afirma Paulo escrevendo a Tito e escrevendo a Timóteo. Lá na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, no verso 11 e no verso 12, nos diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os que foram escolhidos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então, o Evangelho, a palavra de Deus, nos educa, nos instrui em todas as coisas, inclusive na vida piedosa e de intimidade com Deus. Ela nos orienta. Escrevendo a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, verso 16, a Bíblia nos afirma o seguinte, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a Bíblia nos educa, nos instrui à maturidade espiritual, ao crescimento espiritual, ao desenvolvimento espiritual. E a oração é um fator, é um meio de graça primordial para a piedade e para o crescimento espiritual. Por isso os discípulos se aproximam de Jesus, vendo o seu exemplo, vendo a sua maneira de vida. Senhor, ensina-nos a orar. Como Jesus reagiu a esse pedido? Como Jesus reagiu ao pedido dos seus discípulos? Ele então, diz o texto, passou a ensiná-los. Verso 2 de Lucas 11. Agora, o texto de Lucas, ele é bem, vamos dizer assim, resumido. Para a gente entender melhor, a gente precisa pegar uma carona em Mateus. Mateus capítulo 6, é o texto paralelo, é o mesmo texto. Lucas destaca o fato que a oração que nós chamamos de dominical, a oração do Pai Nosso, veio como resultado desse pedido. Jesus passou a ensiná-los, e aí ele ensina, dando uma agenda de prioridades, pelos quais eles deveriam se concentrar em oração.
né? Os assuntos pelos quais eles deveriam gastar tempo em oração com Deus, para não divagarem, para não alimentarem outras coisas no seu coração. Temos então necessidade de corrigir os vícios, e Jesus, antes de dar o conteúdo, ele corrige os vícios, né? Então, eu queria que você abrisse lá a sua Bíblia no texto paralelo de Lucas 11, de Mateus capítulo 6. O texto de Mateus capítulo 6 é o texto paralelo de Lucas. Então, vamos para Mateus capítulo 6 e perceber uma coisa importante aqui no ensino de Jesus acerca da necessidade de desenvolvermos uma vida de intimidade com Deus em oração. Então, já vimos que temos a necessidade de aprender a orar corretamente. Agora, vamos ver a necessidade de corrigir os vícios adquiridos nas nossas orações. Mateus capítulo 6, Jesus então está ensinando. Observe que na sua Bíblia vai ter ali ensino a respeito da oração. E embaixo tem o texto paralelo de Lucas capítulo 11, verso de 2 a 4. É o mesmo contexto, o mesmo texto, na visão de Lucas e na visão de Mateus. Na visão de Mateus, Jesus corrige alguns vícios e alerta para a gente para alguns vícios que nós adquirimos no nosso aprendizado de oração. Observem que os discípulos observavam Jesus, ou tinham Jesus como referência ou como modelo, porque a vida de Jesus despertava e estimulava a eles a vida de oração. Então, e nós também somos assim, só que nós não temos Jesus visivelmente em nossa frente, temos na palavra, mas temos outros irmãos na igreja, nós ouvimos como as pessoas oram, nós observamos a vida de determinadas pessoas em oração, e consequentemente, às vezes a gente adquire vícios. E Jesus está dizendo, tá bom, vocês querem aprender a orar? Então, observem alguns vícios que vocês devem eliminar da vida de oração de vocês. Ele diz no verso 5, e quando orarem, no verso 5 de Mateus capítulo 6, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a recompensa que procuravam. Então, o primeiro vício a corrigir nas nossas devoções e na nossa oração é esse: o vício da motivação hipócrita. Vamos nominar dessa forma, né? Não sejam como os religiosos hipócritas. Como é que são os religiosos hipócritas? Eles gostam de orar para serem vistos pelos outros. Jesus está falando de motivação. O que é que me motiva a orar? E aqui ele está dizendo, há um defeito, e ele está falando para os seus discípulos. Ele está dizendo que os seus discípulos têm isso neles, que é uma tendência natural, que nós somos pressionados, tá, pelo meio que a gente vive, para ser aprovado pelas pessoas. Ou temos medo de nos expor numa oração pública para não sermos reprovados. Então, quer seja a vaidade de querer aplauso, ou quer seja o medo de querer receber vaia, de não querer receber vaia, a nossa motivação são as pessoas. A nossa preocupação é com o outro que ouve a minha oração. Jesus está dizendo, cuidado com isso. Cuidado com o que te move a orar. Não seja como os religiosos hipócritas que oram motivados para receber o aplauso, a aprovação dos outros. Cuide do coração, sonde o coração, porque é do coração que saem os maus desígnios. É o nosso coração, como pontuou aqui o nosso liturgo, que, citando Jeremias, é enganoso e demasiadamente corrupto.
Sonde o coração, as motivações do seu coração, e não seja como os hipócritas. Você quer aprender a orar? Para quê? Para ser visto pelos homens? Para ser aprovado pela congregação? Quando orardes, vocês devem evitar e corrigir vícios. Vícios de motivação hipócrita, com o fim de receber aplauso, aprovação das pessoas, ou, o reverso disso, não querer orar para não ser exposto, e não pagar mico, e não ser reprovado pelas pessoas. A motivação está errada tanto num caso quanto no outro caso, porque a sua oração não é para as pessoas, não é para homens, é para Deus. Então o Senhor Jesus nos advertiu desse perigo, né? Nós vemos aqui que temos a necessidade de aprender a orar corretamente, estamos vendo aqui por Jesus que temos necessidade de corrigir os vícios adquiridos. Então, quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, eu lhe afirmo que eles já receberam o que procuravam. É o aplauso? Ok. É o elogio? Ok. Vocês podem ter isso. Mas não esperem do Pai qualquer coisa. Porque Deus conhece o nosso coração. Então, antes de vocês desejarem aprender a orar, diz Jesus aos seus discípulos, corrijam essas motivações hipócritas no coração de vocês quando vocês oram publicamente. Mas, em segundo lugar, há uma outra coisa a observar e a corrigir, né? Na oração. O verso 7 nos diz: e orando, não usem de vãs repetições, como os gentios ou como os incrédulos, porque eles pensam que é pelo muito falar que eles serão ouvidos. Então Jesus corrige um outro defeito que ele chama aqui de vãs repetições, de repetições vazias, desprovidas de significado ou de conteúdo. E orando, não useis de vãs repetições como os incrédulos, pois eles pensam que é pelo muito falar que eles serão ouvidos. O que significaria vãs repetições? Alguém pode dizer rezas preparadas previamente para que a gente repita. E a gente sabe muito bem disso. A gente foi colonizado num país católico medieval, com a teologia medieval. Você fez algum erro? Você cometeu algum pecado? Tem que fazer não sei quantas Ave Marias, tem que fazer não sei quantos Pais Nossos, tem que botar o joelho no chão, tem que botar o joelho no milho, né? Para, pela sua penitência, pelo seu esforço, pela repetição de uma mesma reza sem significado, sem sentido, sem conteúdo, você pensa que por isso será ouvido, né? Ou vamos sair do âmbito do catolicismo, vamos para o âmbito evangélico. Você aprendeu jargões, você aprendeu fórmulas de expressão, né? Você repete isso constantemente em suas orações. Parece que ela tem um formato, porque você ouviu, e você encarnou, incorporou isso nas tuas orações. E muitas vezes nós repetimos frases que para a gente não tem qualquer significado, é uma fórmula. Se tornou uma reza. Mesmo que seja uma frase de efeito, uma palavra teologicamente correta. Mas é um vício, um jargão sempre usado por mim nas minhas orações. Não é a expressão do meu coração, não é a expressão da minha alma. É um vício adquirido. Jesus falou, corrija isso. Corrija essas vãs repetições. Essa repetição de frases, de jargões
que não são desprovidas de conteúdo e significado. Não useis de vãs repetições, porque isso é coisa de pessoas incrédulas, que acham que pelo muito falar, pelo seu esforço, pela sua penitência, por esse motivo você será atendido por Deus. Não é por isso. Isso é incredulidade. Isso é não confiar no que Deus já providenciou para mim em Cristo. Deus ouve a nossa oração, não é por causa do nosso sofrimento, não é por causa do nosso esforço, não é por causa da nossa performance religiosa, não é por causa da nossa aparente piedade. Ele ouve quando essa oração é feita, fundamentada, confiada, embasada no nome de Cristo. Significa, no que Cristo fez, no que Ele pagou, é suficiente para me chegar diante de Ti, Pai, e colocar esse meu clamor, essa minha necessidade, esse meu pedido. É por causa de Cristo, é em nome dEle que eu estou chegando ao Senhor. Não é por causa da minha dor, não é por causa da minha insistência, não é por causa da minha palavra, é por causa daquilo que o Senhor já providenciou na cruz. Esse é o cheque em branco que é aceito pelo Pai. Essa é a minha garantia, eu tenho que estar fiado nisso. Crer que tenho acesso a Deus, que Deus me ouve por causa de Cristo. Foi isso que Ele nos ensinou, dizendo que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, vos será atendido. É o nome de Cristo. Não é pelo muito falar que seremos atendidos, mas pelo que Cristo fez, pelo que Ele já realizou na cruz em nosso favor e em nosso lugar. Essa é a minha garantia de chegar diante do Pai e colocar diante dEle a minha dor, a minha necessidade, a minha solicitação, o meu clamor. É confiado em Cristo, não é confiado em mim. E daí, Ele os ensinou como corrigir e como eliminar esses vícios. Interessante que Jesus é prático, não é? Ele não traz só o conceito, Ele não traz só a correção, Ele ensina como a gente vai colocar isso na prática. Como é que eu corrijo o vício da motivação hipócrita religiosa? Como é que eu corrijo o vício da incredulidade confiada em mim, no meu muito falar, que Deus vai me atender? Como é que eu corrijo isso? E o Senhor os ensinou, sim. Não ficou de graça, não. Ele os ensinou a corrigir. Primeiro, devo exercitar na oração secreta. Então, antes de partir para a arena pública, para a oração coletiva, né, eu devia exercitar essa motivação hipócrita secretamente. Lá não vou ter audiência, lá ninguém está me ouvindo, é eu e Deus. Jesus disse que quer corrigir essa tendência de que você só querer orar em público, em pé, nas sinagogas, para ser visto dos homens. Quer corrigir o fato de só querer orar na praça, para que todas as pessoas contemplem a sua piedade. Vá para o seu quarto, tranque-se no seu quarto, feche a porta, e ali é você e Deus somente, e você vai orar a Deus. Isso vai te ajudar a corrigir qualquer motivação hipócrita e religiosa no teu coração. Isso vai te ajudar a exercitar que a oração é algo, apesar de poder ser coletiva, é sua com Deus. Isso vai te ajudar a sedimentar esse conceito na tua mente e no teu coração. Por isso, exercita-te na piedade em secreto no teu quarto, você e Deus. Fecha a porta, tranca lá e vai com Deus em oração. Devo me exercitar na oração secreta. Verso 6, mas ao orar, entre no seu quarto, fechada a porta, ore a seu Pai que vê
e ouve em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará recompensa. Observe a palavra recompensa, que aparece nas duas vezes que o Senhor dá uma resolução prática. No primeiro, o religioso hipócrita busca a recompensa da aprovação dos homens. Agora ele diz: ore ao Pai, Ele te vê em secreto, Ele te recompensará. O que é que eu quero? O aplauso dos homens ou a aprovação de Deus? Se eu quero o aplauso dos homens, Jesus diz: já recebeu isso. Se quer de Deus, você vai receber de Deus. Por isso, para corrigir essa tendência de ser motivado pela aprovação das pessoas, ore em secreto, exercita-te nisso, busque a Deus, feche a porta, tranque a porta e ore ao Pai. Mas, em segundo lugar, o outro vício das vãs repetições: eu devo aprender a não confiar no meu muito falar, a não confiar numa reza pronta. Devo aprender a confiar e depender de Deus, não de mim mesmo. Não é pelo muito falar, diz o verso 8, não é pelo muito falar, mas é pelo que Ele já fez. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Veja o que diz o verso 8. Não sejam, portanto, como eles, que acham que pelo muito falar serão ouvidos. Porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Meu querido, Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua vida, Deus conhece as suas necessidades, Ele conhece você, e Ele sabe do que eu e você precisa antes mesmo que a gente peça, né? Deixe-me dar dois exemplos, um negativo e um positivo da Bíblia em relação a isso. Jacó era uma pessoa crente, filho de crente, neto de crente, né? Seu pai Isaac, seu avô Abraão eram os homens da promessa de Deus, e Jacó estava nessa linha, ele era o herdeiro da promessa, por ele vinha a salvação. Mas o bicho viveu uma vida desmantelada, né? Enganador, trapaceiro. E por isso ele amargou muitas dificuldades e problemas na vida relacionais com seu irmão, que lhe odiava, porque ele passou a perna no irmão, né? Sua mãe, que perdeu o contato com ela durante 21 anos, com seu pai, ficou longe, sendo enganada pelo tio, trapaceiro também, parece que o negócio era um mal de família, né? E Deus manda que ele volte depois de 21 anos. E ele volta. Mas ele sabe que vou voltar porque o Senhor está dizendo que Ele me fará bem, que nada vai me acontecer de mal, porque o irmão dele havia prometido matá-lo. E quando ele volta, manda avisar os servos dele, agora um homem rico, com filhos, família, bens, e manda 2 espias ir na frente para avisar o seu irmão Esaú que teu irmão Jacó está voltando depois de 21 anos longe. E o irmão vai ao seu encontro com 400 soldados. E a notícia chega para Jacó: Jacó, teu irmão está vindo aí te encontrar. Vem armado, com 400 homens. Jacó, claro, tremeu nas bases, né? E faz uma das orações mais belas, de uma correção e aplicação teológica incrível em Gênesis capítulo 31. Né? Tudo certinho a oração dele. Senhor, Deus de meu pai Abraão, de meu pai Isaac, Deus da promessa e da aliança, né? Eu sou indigno de estar em tua presença, passei esse riacho aqui somente com um matulão nas costas,
Agora volto, sou vários bandos, família, filhos, o Senhor me abençoou e eu sou indigno disso. E o Senhor me prometeu que me faria bem, que tudo ia acontecer bem quando eu voltasse, que estou voltando para a minha terra. Agora, Senhor, olha para a ameaça do meu irmão e tem misericórdia de mim, livra-me do ódio dele. Oração correta, botou Deus no lugar dele, botou o Deus da promessa e da aliança, disse que era indigno de estar na presença de Deus e receber as bênçãos que recebeu. Coloca depois de tudo isso, a promessa, o Senhor me falou que o Senhor me faria bem. E agora, Senhor Deus, olha o meu temor, o meu irmão vem para me matar. Livra-me do meu irmão. Correto, bicho crente, eu digo. Sabe orar. Mas acabou essa oração, sabe o que ele fez? Preparou não sei quantas camelas de cria para bajular o seu irmão e aliviar o furor dele. Mandou um grupo levar esse presente. Quando se encontrar com meu irmão, diga: é presente do teu servo Jacó. Uma tuia de touros e vacas leiteiras com filho. Segundo presente para o meu irmão. Depois novilhos, né? Ovelhas. Depois jumentos. Eita, presente. O que ele estava fazendo? Ele estava confiando em Deus, não. A oração toda bonita, toda certinha, teologicamente correta. Mas ele queria dar um jeito. Sempre fez isso na vida dele. Era um vício. Ele queria dar um jeito para ajudar Deus a cumprir a sua promessa. Misericórdia. Isso está lá na Bíblia para dizer que a gente não é diferente de Jacó, não, gente. Nós oramos, buscamos, choramos, nos quebrantamos diante de Deus, mas depois saímos para fazer as coisas do nosso próprio jeito. Mas vem outra oração, outro exemplo bom, que é indireto, não é consciência da pessoa. Quando Deus cria Adão, e é isso que eu sempre digo aos jovens da igreja, quando Deus criou Adão, criou segundo a sua imagem e semelhança, botou nele essa imagodeia, essa capacidade de pensar, de gerenciar, de administrar, né, de organizar as coisas, chama Adão para participar com ele na criação. Você agora vai dar nome aos bichos, né? O nome que você der vai ser o nome que eles têm. Adão vai lá cumprir a missão que Deus lhe confiou, a tarefa de organizar a criação. Mas Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Veja, antes que Adão percebesse, antes que Adão sentisse necessidade, Deus disse: não é bom. Sabe, irmãos, Deus sabe do que você precisa antes que você peça. Deus sabe disso. Alguém desaforado pode perguntar no seu coração: e por que ele não dá logo? Porque Deus quer que você sinta a necessidade, reconheça e peça a Ele como um filho ao Pai. Mas Ele sabe o que você precisa. Adão foi dar nome aos bichos. Ao fazer isso, percebeu que todo mundo tinha uma parelha. O boi a vaca, o macaco a macaca, o cavalo a égua. Mas para Adão não se achava alguém com quem ele se identificasse. Aí Adão sentiu necessidade, aí Adão sentiu a frustração de procurar e não encontrar. E aí o que é que Deus faz? Faz cair pesado sono sobre Adão. O que é isso? Veja, o que é que Deus está nos ensinando? É que o homem precisa descansar em Deus, para que Deus realize aquilo que ele precisa. Porque Deus é um Pai amoroso, sabe das nossas necessidades, o que nós precisamos, e Ele, como um Pai amoroso, quer nos dar. Ele não poupou a vida do seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Como não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? São essas as declarações de Deus, não é pelo muito falar, é pelo confiar em Deus, descansar em Deus, colocar nas mãos de Deus a minha luta, a minha dor, as minhas batalhas, as minhas necessidades. Ele conhece você, Ele sabe dos seus sofrimentos, dos seus dilemas. Não é pelo muito falar.
Ele já providenciou em Cristo Jesus. Ele sabe o que você precisa antes que você peça. Confia. Descansa. Enquanto Adão procurou alguém, ele quebrou a cara, ele se frustrou. Quando ele descansou, aí ele viu o resultado da surpresa. Quando acorda, está lá a Eva. E ele diz: uau! Era isso que minha alma queria e eu não sabia bem o que era. É tudo aquilo que o meu coração ansiava. Foi Deus quem trouxe. Foi Deus que fez ele descansar. Foi Deus que fez ele confiar. E quando a gente confia, a gente é surpreendido por Deus. A gente é surpreendido por Deus. Não é pelo muito pedir. Ele sabe o que você precisa antes que você peça. Então ele ensinou. Quer corrigir a motivação hipócrita? Antes de você orar na igreja publicamente, ora no teu quarto, tranca a porta. Tem isso como hábito teu com Deus. Quando você vier na arena pública, você não vai estar preocupado com as pessoas. Você sabe que a sua relação de oração é você e Deus. E certamente Deus vai usar a sua vida para edificar outros. Mas não pode ser esse seu motivo. Não pode ser essa a sua motivação. É isso que Deus nos ensina. Diante disso, que aplicações práticas podemos trazer para a nossa vida? E eu queria te chamar a refletir sobre algumas coisas. Diante do exposto, será que nós conseguimos identificar alguns desses elementos em nossas orações? Motivação errada, confiança errada. Onde você mais ora frequentemente? Em público ou é em seu lugar secreto? Você tem um lugar secreto? Onde é só você e Deus? Terceiro, que tal decidirmos pedir ao Senhor, humildemente: Senhor, me ensina a orar. Me ensina a ter uma vida íntima e profunda contigo. Quarto, que tal separarmos um tempo e um lugar adequado para ficarmos a sós com o Senhor? Quinto, priorize, meu irmão, tempo para determinadas atividades espirituais, como a oração, com o espírito, com a motivação correta em seu coração. O nosso desejo e a nossa oração é que o Senhor conceda-nos a graça de sermos um povo que ora, uma igreja que ora, que aprendeu o valor da oração, um povo que descobriu o prazer da comunhão com o Senhor, um povo íntimo do Deus soberano sobre todas as coisas. Então, antes de qualquer ensino sobre a pauta ou a agenda de oração, Jesus chamou a atenção dos discípulos para corrigir os erros, para guiar corretamente o coração. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a ser uma igreja que cresce em oração. Crentes que aprenderam a ter intimidade com Deus, venceram os vícios, as tendências pecaminosas da alma, e que, por causa disso, uma igreja, um povo em que Deus se agrada, em que Deus tem prazer em estar na presença desse povo. Que o Senhor nos abençoe, que Ele derrame sobre nós sua graça, seu favor. Amém?